João, capítulo 19. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Versículo 30. Mesmo após a exposição da sabedoria acima do extraordinário do inocente réu, Pilatos mandou açoitar a Jesus. O temor de que seu julgamento fosse temerário quanto a inocentar aquele que o povo acusava de ser inimigo de César, tornou aquele episódio em um tribunal do júri popular. Deixou sob responsabilidade dos acusadores decretarem a tão cruel sentença. Tomai-o vós outros e crucificai-o, disse Pilatos. Mas ao declararem o motivo de sua sorte, Pilatos mais atemorizado ficou e iniciou um segundo interrogatório com Jesus, que o levou a procurar soltá-lo. Mas os judeus clamavam: Se soltas a este, não és amigo de César. O governador romano nunca havia se sentido daquele jeito. Imagino Pilatos suando como nunca antes, pressionado por uma indescritível angústia e uma sensação constante de que aquele prisioneiro não merecia qualquer condenação. Seu coração batia acelerado cada vez que olhava para Jesus, mas o medo lhe consumia a cada ameaça do povo. Seu veredito a favor de Cristo lhe causaria a acusação de inimigo do império, e sob a pressão das massas acusadoras, sentiu-se como o segundo réu daquela feita. Então, mediante todo aquele cenário, temendo perder o seu prestígio e posição, o entregou para ser crucificado. E carregando o peso da mais injusta condenação, Jesus percorreu o seu mais doloroso caminho. Quando Deus ordenou a Abraão que tomasse a Isaque e o levasse caminho de 3 dias ao Monte Moriá e ali o oferecesse em sacrifício, Abraão prontamente obedeceu. Tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Ao contrário de Jesus, Isaque não fazia ideia da razão de sua peregrinação e nem que estava sendo uma figura do maior ato de amor de todos os tempos. Isaque carregou a lenha do holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 6. Jesus carregou a pesada cruz. Abraão levava nas mãos o fogo e o cutelo. Gênesis capítulo 22, versículo 6. O Pai faria Jesus beber do cálice de sua ira. Abraão e Isaque caminhavam ambos juntos. Gênesis capítulo 22, versículo 6. O Pai caminhava junto a Cristo para executar o seu mais doloroso ato. Abraão, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Gênesis capítulo 22, versículo 10. Jesus se doou para ser pregado naquela cruz. Mas a voz que impediu o patriarca de concretizar o sacrifício não foi ouvida no Calvário. E ali, perante as testemunhas do espetáculo do amor incondicional, Jesus bradou: Está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo isso foi por mim e foi por você. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 10. O texto de Isaías, sem sombra de dúvida, é a mais fiel descrição da missão messiânica. A profecia foi cumprida à risca quando a morte calou o Verbo de Deus, mas ela não faria sentido algum se a morte fosse a sua palavra final. E sob arrebatadora expectativa, a sequência da profecia aguardava o seu fiel cumprimento. O lugar onde depositaram o corpo de Jesus tornou-se o cenário da certeza de nossa fé e de nossa maior esperança, pois amanhã veremos que a história continua. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Rosana Garcia Barros.